Agora ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor governador Ricardo Coutinho. Muito boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito pelo Dr. Godoy, procurador da República, e que muito me estimulou a estar aqui hoje, não como um profundo conhecedor do tema, porque eu não sou. Eu acho que o Dr. Cláudio poderia até fazer esse debate como secretário de Segurança com muito mais propriedade que eu. Mas, por outro lado, o que mais me estimulou talvez tenha sido esses tempos difíceis que o país atravessa, e que são muito difíceis realmente, em todos os sentidos e para todos os lados, mas que no centro dessa dificuldade, isso é apenas uma opinião, e daqui não expressarei nenhum descontentamento em ouvir opiniões contrárias à minha, mas que eu acho que no centro dessa dificuldade se encontra talvez o maior poder hoje dentro desse país, que é o poder da mídia. E quem percebe a evolução da violência nesse país vai encontrar ao lado dela, sem dúvida alguma, uma espécie de espetacularização da notícia. Isso está presente no nosso café da manhã, está presente no almoço, está presente no jantar, está presente em todos os momentos. Nós vivemos a violência como um grande espetáculo dentro deste país. E eu acho que a mídia precisa naturalmente, com toda a liberdade que se tem, que é a liberdade da verdade, que é a liberdade de fazer o bem coletivo, de construir o bem coletivo, a mídia precisa ser chamada para esse debate. Não se faz um debate só por um lado, se faz um debate com todos. Afinal, você não vai proibir, nem poderia ninguém proibir a mídia de existir, evidentemente. Agora, até mesmo porque nós estamos entrando numa outra fase, apesar da mídia tradicional ainda ter uma força muito grande, a prova está aí, mas estamos entrando numa fase da horizontalização da informação. Isso vai mudar muita coisa, para o bem e para o mal, mas vai mudar com o decorrer do tempo, né? E outras mudanças também serão feitas, talvez algumas delas inimagináveis, neste momento que nós estamos pensando e refletindo sobre isso. Eu conversava com o Dr. Godoy e dizia, mas eu vou lá para falar sobre mídia, mas eu não teria como falar sobre mídia na relação com a violência, com a segurança, sem antes conceituar um pouco aonde é que nós estamos dentro desse estado. Observem, o que vocês vão ver aqui é um quadro tal qual o Brasil de dificuldades, porém é um quadro muito mais ameno do que aquilo que aparece na mídia. Porque nós temos uma grande confusão, primeiro, entre violência e política de segurança. São duas coisas diferenciadas. A violência, você necessariamente não prevê. Eu posso sair daqui e, por algum motivo, chegar ali no Castelo Branco, andando e ser assaltado. Tem como a política de segurança prever que eu vá sair daqui andando e vá ser assaltado ali. E nem eu posso dizer que esse ato de violência, ele deve-se exclusivamente a uma ausência de política de segurança, porque a política de segurança não resume-se apenas, como disse aqui muito bem o doutor Godoy, a presença de polícias, seja militar ou civil, em cada uma dos recantos que porventura as pessoas possam transitar. Está muito além do que isso. Eu vou tentar compartilhar com vocês nesse momento
alguns dados, porque a informação é fundamental. A informação nua e crua, ela é fundamental. E ela vai ser passada aqui sem nenhum floreio, apenas dados. Porque é bom a gente ter acesso a dados. Porque aí a nossa cabeça processa. Não precisa estar ninguém dizendo como é que esses dados são, ou por que é que eles são assim. Eu vou passar alguns dados e depois contextualizar na minha visão, que é apenas uma visão nossa aqui, uma visão de gestão e uma visão pessoal, acerca da questão da segurança pública, da violência e, evidentemente, de como se passa a notícia. A primeira questão diz respeito exatamente a isso. O Brasil vive talvez a sua pior epidemia. Não se compara com a Zika, não se compara com a dengue. A pior epidemia do Brasil está aqui. É a evolução de homicídios. É uma epidemia cantada, decantada, instrumentalizada. É o crescimento de um horror dentro desse país que leva agora, em 2012, 56 mil, que no ano passado chegou praticamente a 60 mil pessoas. Talvez só a Síria esteja tendo esse montante de gente assassinada. Talvez só a Síria. Aqui, fundamentalmente, a cada ano diminui a idade, a faixa etária, aumenta a presença na população negra e da população pobre. É algo que o país assiste sem ter uma ação concreta, articulada nacionalmente, para fazer com que a gente comece a baixar isso e a salvar vidas. Não há outro caminho que não seja uma grande articulação nacional, que eu, particularmente, tenho definido que seja um ministério exclusivo para isso, porque nós temos uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas que não tem como uma secretária nacional dialogar com o ministro da Saúde para poder tratar sobre segurança, não tem como tratar até com governos do Estado. Você imagina tratar com o governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de estados com uma condição econômica bem superior ao orçamento de uma secretaria. Nós estamos vendo a curva ascendente, particularmente em 2007, 2008, 2009, 2010, e isso não para. E essa matança generalizada, ela efetivamente tem... Eu sou péssimo nesse negócio de apertar as coisas aqui. Ela tem exatamente essa configuração. Olha só que o Sudeste, de 2002 a 2012, nos 13 e 14, continua também seguindo essa linha, o Sudeste teve uma evolução, mas as outras regiões, a região Norte cresceu 108% nesses 10 anos, 108%, né? A região Norte cresceu, porém, com um quantitativo bem menor, né? 6 mil CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais, que envolve tudo, seja assassinato, né? Em 2012. A região Nordeste, que saltou de 10.900 em 2002 para 20.960 em 2012 e cresceu mais nesses outros 2 anos, e só tem até 2012 porque há uma dificuldade muito grande na alimentação dos dados para o Ministério da Justiça, dos dados dos estados, né? Com 91%, foi o grande crescimento, foi exatamente no Nordeste. No Sul, 41%, né? No Sudeste houve uma queda de 38%, no Centro-Oeste aumentou 50% e no Brasil aumentou 13,4%. Observem que todas as regiões cresceram, né? Menos o SUS, o Sudeste, e no Nordeste você tem o grande crescimento
indicando um fator que é preciso trabalhar com isso. O Nordeste foi invadido. O Nordeste foi invadido nos primeiros sinais de crescimento e desenvolvimento econômico diferenciado. Os primeiros sinais, grupos organizados, o crime organizado começou a subir para o Nordeste. Por isso que aqui na Paraíba, você, Fernando de Beiramar, morou muito tempo, comprou redes de farmácia, comprou vários e vários apartamentos. Por isso que um outro lá do Alemão do Rio tinha família estabelecida lá em Pombal. Por isso que foi todo mundo subindo, porque com as comunicações, internet e tal, todo mundo concentra, aonde bem entender, o comando do crime organizado. Recentemente, no ano passado, em maio, junho, vários casos de execução lá no Vale do Piancó, juntamente com o tráfico, né? Quem era o grande comandante disso? Alguém preso lá no Acre. Nem conhecia aqui, mas preso no Acre, numa penitenciária federal, e comandava aqui as execuções, porque nós estávamos com um número muito alto de execuções naquela região. E tivemos que fazer uma operação das inúmeras operações que, a partir de 2011, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, passaram a fazer quase que rotineiramente, né? Nós já começamos a ter esse processo para poder desarmar, né? E vocês vão ver que os resultados estão tranquilamente para se perceber. Mas observem isso, como é cruel para essas regiões e particularmente para o Nordeste, essa questão dos CBLIs. Detalhadamente, você tem aí até 2012 e novamente só Minas, Rio de Janeiro, São Paulo conseguem ter uma política sustentável de redução. No Nordeste, só Pernambuco, que com o Pacto pela Vida, né, até 2012, né, conseguiu reduzir, chegando a ter uma redução de 38% na região metropolitana de Recife, que é a região mais violenta, mas uma redução bastante expressiva. O restante dos estados do Nordeste reduziu um ano, outro, mas no geral há um aumento progressivo, de 2002 a 2012. Em seguida, nesse outro mapa, você vê que essa parte branca, naturalmente, é o que não foi divulgado, a parte vermelha cercando, e novamente no Nordeste, com a presença mais constante de aumento dos CBLIs, dos assassinatos, né? A parte sul também, né? Agora, com um detalhe, né? São Paulo e Minas computam apenas os eventos, eles não contam os CBLIs, ou seja, se morre 5 ali numa chacina, conta 1, então vai 1 para a contabilidade. Nós não temos uma uniformização. Aqui a gente conta desde dentro do presídio, fora do presídio, se também morrer em confronto com a polícia, não conta. Isso produz uma maquiagem, que é uma maquiagem extremamente difícil para você construir uma política pública, uma estratégia para a aplicação de uma política pública. Se você maqueia a realidade, você não tem como compreendê-la e conseguir baixar. Para vocês terem ideia, aqui na Paraíba, dos dados que nós tivemos em 2010, nós tivemos um aumento só de puxar um pouco os dados de 83 homicídios. Ou seja, só aqui em 2010. Vocês imaginam como é que era antigamente, antes, né? Bem antes, como é que era a questão da nossa estatística. Hoje, esse estado tem uma estatística que é uma das melhores. Diariamente se sabe, né, o que acontece. Eu puxo, daqui a pouco, de 1h da manhã, eu puxo o dia de hoje todo, do ponto de vista de CBLIs. Quer dizer,
o Estado se preparou para ter uma estatística capaz de fazer com que ele possa, né, discutir política pública e avançar com elas. Mas observa aqui, ó, aqui no Nordeste, Alagoas diminuiu em 2012, em 2014 já, ali era 2012, aqui é 2014, diminuiu 2,8, porém Alagoas é a maior taxa, que é o número de homicídios, o número de CVLIs por cada 100 mil habitantes. É a maior do Nordeste, é a maior do país, inclusive, Alagoas. Mas diminuiu 2,8 e a Paraíba diminuiu em 2014 1,6. Isso quer dizer uma constatação muito grande. O que reduz é muito pouco. E quando se aumenta nos estados, é enorme. Então, é uma luta muito desigual essa. É uma luta onde o poder público, por uma série de motivos, e a sociedade não estão conseguindo conter e reduzir substancialmente o número daquilo que é o principal, que é o atentado contra a vida. Eu estou tratando aqui de CVLIs, eu não estou, para vocês terem ideia, nem tratando de crimes contra o patrimônio, porque o patrimônio, e particularmente o celular ou qualquer outra coisa, você está ali e algum dia você recupera, mas a vida, ela tem que ser o foco principal. Esse é o foco das políticas que estão sendo adotadas. Mas aqui no Nordeste, em 2014, 2 estados, o Maranhão aumentando 12,8, só conta a região metropolitana, e o Piauí não informa, não tem informado ao Ministério as questões referentes ao CVLI. Em 2002, o Sudeste tinha 55% do número de homicídios, CVLIs, eu vou chamar de homicídios, tá bom? Mas é tudo que signifique retirar a vida violentamente de outra pessoa. Tinha 55%, o Nordeste tinha 22%. Em 2012, o Sudeste caiu para 30% e o Nordeste assume a ponta com 37%. Era aquilo que eu estava dizendo, que está aqui nessa fatia, né, que é algo da mesma forma, as taxas de homicídio, que a taxa é o número de homicídios de CVLIs por cada 100 mil habitantes. Então aí você tem uma noção. Observem aqui, a do Brasil em torno de 29, que é o último, deixa eu ver se eu consigo aqui. É o último. Acho que não chegou lá não, né? É o último bloco, não sei se está aí, é 29, né, em 2012. E vocês observem que o Nordeste está aqui em 2012 com 22,40 e em 2012 passa para 38,90, ou seja, 38,9 pessoas foram assassinadas em cada 100 mil habitantes. Isso é uma loucura, né? Isso é algo extremamente grave. Posteriormente, você tem aí estado a estado do Nordeste, 2010, aí já estamos trazendo para 2015, né, as taxas. Observem que a Paraíba, que em 2010 tinha a segunda pior taxa do Nordeste, ela já aparece aqui em 2015 como a terceira melhor, porque Piauí e Maranhão tem esse problema dos dados, mas o Piauí ainda está na frente, mas aparece uma terceira melhor com 37,8. Há uma progressão. Em nenhum momento de todas, eu vou permear com alguns comentários, em nenhum momento, pelo menos desse tempo que eu particularmente estou tendo a responsabilidade de responder por isso, em nenhum momento você percebe a mídia focar naquilo que é uma notícia. Isso é uma notícia. É uma notícia. O país tinha a segunda pior taxa do Nordeste, o estado da Paraíba, em 2010, e agora em 2015, ele tem a segunda melhor taxa de CVLIs do Nordeste. Mas isso não é tratado
em nenhum momento pela grande mídia dentro do nosso Estado. É tratado com um corpo estendido. O corpo estendido ali na esquina, que evidentemente continua a ter e vai continuar a ter, claro, você com um nível desse, você tem um processo que é longo a fazer, mas ele tem muito mais peso e tem um impacto muito maior na formação do conceito da população sobre violência, sobre tudo isso, do que efetivamente uma notícia dessa, que é uma notícia importante, porque você passa para as pessoas que algo, não pelo governador, esquece o governador, mas que algo pela instituição Estado, pela instituição forças relacionadas com isso, né, que está sendo feito, pela instituição política de segurança, para que as pessoas possam crer que tem um caminho a ser seguido e contribuir com esse caminho, mesmo que leve algum tempo, mas que isso possa acontecer. Esse dado, ele é muito importante. Há uma evolução, há uma queda, melhor dizendo, da taxa de CVLIs do Estado ao longo desses 5 anos. Não é? Aqui, novamente, em 2014, a Paraíba estava ainda na frente de Pernambuco, mas Pernambuco, em 2015, passou, como vocês viram no slide anterior, para 41,6 e a Paraíba caiu para 37,8, conforme está aqui. Certo? Aqui, a taxa de homicídios, esse é um outro problema extremamente grave. Observe que o caos dentro desse Estado, em termos de segurança, ele está exatamente aqui, ó. Olha só, isso não aparece também em canto nenhum, só às vezes numa palavra desesperada do secretário, uma palavra do governador, mas que diz, mas isso é política e tal, mas está aí. Olha só como a taxa dobrou. O que era 17,4 passou em 2009 para 34. Dobrou a taxa aqui dentro desse Estado. Mas você não via registros calamitosos como você viu ao longo desses anos. Observe. É extremamente importante isso que eu estou dizendo aqui, porque tem uma relação direta com a informação, tem uma relação direta com a conduta midiática. Né? Ela deu um pico enorme. Aqui ela foi crescendo a cada ano que passa. 27, depois 32, depois 41, aí começou a cair. A partir de 2012, ela começa, exatamente por conta das políticas adotadas, ela começa, e na contramão do Brasil ela começa a cair. Está aí, ó. Certo? Olha só. E olha que havia uma grande subnotificação. Só em 2010, repito, foram 78 homicídios a mais só daquilo que a Secretaria, na verdade, para poder ajustar a sua base e começar a propor uma política, quando foi rebuscar os dados, já encontrou 78 a mais que não estavam sendo contabilizados. Mas está aí, é um dado também extremamente importante. Repito, eu não estou querendo dizer que isso aqui é bom, não. Não é disso, não. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que existe uma lógica, que é uma lógica, primeiro, de resistência, né, e de avanços, no meu entender, ainda tímidos, em relação à política de segurança, e tem um contraste imenso com o que sai na mídia. A mídia é como se você tivesse aqui como se o caos passasse a ter acontecido a partir de 2011. Pesquisa em jornais, pesquisa em matérias de televisão, é exatamente isso. Né? Aqui, como vocês podem perceber, se não houvesse interrompido, se não tivéssemos interrompido a curva ascendente que chegou aqui a 25% de crescimento em 2010, 22% em 2009, 20% em 2008, são dados muito fortes.
né? Se a gente não tivesse, nós teríamos aqui, ó, hoje, está ali para o canto, mas me ajuda aí, porque eu não estou conseguindo ver, nós temos 4.000, uma projeção de 4.758 homicídios, quando na verdade tivemos em 2015 1.502. Essa é uma... Se tivéssemos aquela mesmo impacto que vinha ocorrendo em 2008, 2009, 2010, se isso não tivesse sido brecado, nós teríamos uma projeção dessa que é um verdadeiro horror. Você tem uma guerra estabelecida dentro de um estado ou dos estados através da violência explícita, né? Inclusive de grupos de execução, porque nós ainda temos isso. Nós ainda temos grupos de execução. Esse outro slide aqui, ele também é importante, né? Observem uma espécie de diminuição da faixa etária, dos assassinatos, né? Nós tivemos aqui, a maioria são de jovens de 15 a 29 anos, a maioria. Há 10 anos atrás, isso atingia 45, 49 anos. Essa era a faixa. Foi diminuindo, né? E está diminuindo a cada ano. Se bem que na Paraíba, você teve uma redução de 2011 para 2015 de 12,7% no número de jovens entre 15 e 29 anos assassinados. Porém, o percentual, ele se mantém. Porque se você teve uma queda, se você diminuir, essa queda é basicamente a mesma queda do percentual. Portanto, o percentual é basicamente o mesmo, né? Porque você continua a ter uma participação muito forte da juventude sendo executada, sendo, enfim, morta aqui dentro da Paraíba e nos demais estados. A próxima, o ranking de taxas a cada 100 mil de policiais mortos em serviço. Recentemente nós tivemos assassinato, a morte de um policial em confronto, foi algo que efetivamente uma sociedade que também não consegue muitas e muitas vezes se comover com alguém cuja obrigação é zelar até pela vida dos outros, é complicado, né, evidentemente. E nós tivemos 2 que morreram fora de serviço. Isso causou uma inquietação naturalmente muito grande nas instituições, né, particularmente Polícia Militar. Mas se você observar, a taxa da Paraíba, ela é uma das menores que tem, e em 2015 ela reduziu para 0,38, né? Ou seja, a cada 100 mil habitantes foram 0,38 em 2015 policiais morreram. Isso no Rio de Janeiro, em 2014, estava 3,55. No Amapá, 3,33. Em Alagoas, 2,11. É uma taxa muito alta, demonstrando que é basicamente uma guerra civil que está se estabelecendo aqui dentro. Isso não resta. E a média do Brasil é 1,32. Ou seja, a Paraíba está com 0,38, que é algo mais civilizado, vou chamar dessa forma, perdoando aqui nesse caso, o neologismo.